Oi pessoal, tudo bem? Olha, eu tava consertando essa fonte aqui dessa mesa de som, que é a mesa de som aqui da Taramps T0302. E eu me deparei aqui com um probleminha nela, que não é muito comum de acontecer nas fontes não. Tá? E eu dei uma pesquisada na internet, não achei nada a respeito, não tinha nada no YouTube. E aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui para deixar essa dica para vocês. Bom, o problema dessa fonte aqui é o seguinte: o cara ligava ela, mas ela não iniciava, ela piscava o LEDzinho aqui, piscava o LEDzinho azul 3 vezes e depois apagava o LEDzinho aqui, ó. Então piscava 3 vezes, depois apagava e pronto. Aí o que acontece? E aí eu comecei a fazer os testes nela aqui, né? Detectei aqui um capacitorzinho que tinha bem aqui em curto, um capacitor 10 microfarad SMD igual esse aqui, ó. Só que aí, como eu não tinha do mesmo, eu coloquei um eletrolítico. Olhei a polaridade certinha aqui, como era que vinha da fonte, que é dessa da alimentação negativa aqui, da saída do transformador alimentação negativa. E aí substituí aqui coloquei aqui um de 10 microfarad por 50 volts, né? Porque aqui é uma saída de 24 volts que para alimentar aqui os os amplificadores operacionais, né? Então eles funcionam com mais e menos 12 volts, né? Aí o que acontece? Troquei o capacitor. E aí quando eu liguei novamente para testar, ela continuou sem funcionar. E aí o que é que eu fui fazer? Fui testar, né? Eu fui ver a fonte, que a fonte ela estava armando proteção. Tava como se estivesse armando proteção. E eu digo, o que é que está acontecendo? Então eu comecei a testar os componentes. E aí acabei que eu achei que o transformador aqui estava com fuga. Estava com uma fugazinha aqui entre o primário e o secundário. Tinha uma fugazinha aqui, quase imperceptível, mas não estava deixando a fonte armada de jeito nenhum. Então eu tirei o transformador com muito cuidado. E aí o que acontece? Esse transformadorzinho aqui ele é um pouco difícil da gente tirar, porque essas soldas aqui, SMD aqui, elas são na placa, ela precisa que aquecer bastante para poder tirar. E se você não aquecer com cuidado, você pode danificar aqui as trilhas na placa. Então eu recomendo que tire com a estação de ar quente, né? Que aí evita danificar a placa, tá certo? Coloquei a temperatura aí 380 graus, deixa a pressão do ar baixa e vai com paciência, coloca um pouco de fluxo e aí você consegue remover esse trafo aqui com paciência, direitinho, com cuidado. E aí para desmontar o transformadorzinho, eu também tive que ter muita paciência também, porque ele é muito fininho, muito frágil, certo? Ele aqui é muito frágil. E aí se a gente não tiver muita cautela, ele também ele pode quebrar com facilidade. Ele até deu uma trincadazinha aqui, ó. Mas aí o que é que eu fiz para desmontar isso aqui e dar certo? Eu, eu aqueci ele, segurei de um lado com a pinça e aqueci ele bastante com o soprador térmico. E aí fui puxando devagarinho aqui, ó. Puxando, e aí ele soltou uma parte, depois eu aqueci o outro lado. E eu fui puxando e soltou. Mesma coisa, antes de desmontar, é claro, precisou tirar essa fitazinha aqui, que fica em volta dele aqui, né? Mas só foi aquecer um pouquinho de nada, eu já consegui tirar ela, foi bem simples, bem fácil de tirar essa fitazinha aqui. E aí eu já fui desmontando ele aqui, aqueci ele mais, desmontei. E aí desenrolei as espiras dele aqui. Contei, ele tem 15 mais 15 espiras na entrada e 30 espiras na saída. É um fio bem fino. E aí eu resolvi colocar um fio um pouquinho mais grosso para poder ele ficar melhor e resistir melhor. É um fiozinho bem fino. Se você ver aqui comparando aqui com o que eu estou colocando agora, ele dá para ver que ele é um pouco mais fino. Mas o que eu fiz aqui, eu estou fazendo aqui agora, ele já é um pouco mais grosso. E eu fiz a conta aqui, ele vai caber certinho aqui no transformador, não vai ficar apertado as espiras, vai dar tudo certo. Então eu vou terminar aqui de enrolar o transformador, vou montar e vou testar e vou trazer o resultado aqui para vocês. Até mais. Bom pessoal, voltando aqui só para fazer
mais um parêntese aqui, olha, a questão da enrolação do fio aqui, eu tô enrolando aqui um a um a espira aqui, ó, com bem cuidado, bem devagar, para ficar bem arrumadinho a fiação aqui, para poder caber tudo aqui no trafo aqui e não ficar apertando demais, para não ter o risco de tirar o esmalte do fio e ele novamente entrar em curto, tá certo? Ó, pessoal, aqui ó, o trafinho já tá bem enroladinho. Já coloquei ele de volta na placa, falta só fazer a solda. Vou fazer a solda aqui agora. Aí a gente vê, a placa tá cheia de fluxo, vou dar uma limpadinha. E como eu falei para vocês, tem que usar soprador térmico e bastante fluxo, porque senão a gente estraga a placa, né? Então, deixar a placa limpinha agora, depois da retirada do transformador. Vamos fazer uma boa limpeza para poder a gente refazer a solda com qualidade, né? Esperar aqui meu ferro esquentar um pouquinho. Pronto, é isso aí, vamos lá. Vou esquentar a placa aqui um pouquinho. Fazer aquela solda no capricho aqui. Isso aí. Bom, galera, agora vamos ao que interessa, né? Vamos pegar a nossa mesa de som aqui e vamos colocar ela para trabalhar aqui. Vamos ligar ela para ver se ela vai funcionar belezinha, né? Vamos lá. Bom, já tô aqui com minha fonte 12 volts aqui conectada na tomada. Vamos conectar ela aqui, né? Vamos alimentar. Só a câmera quem pega esse LED piscando, aqui a olho nu a gente não consegue ver, e vamos fazer o teste aí, né? Para ver se vai funcionar. Opa! E tá aí, galera. Funcionou, show de bola. Tá aí a nossa mesa de som trabalhando. É isso aí, galera. Lembrando, gente, que eu tô fazendo esse teste aqui, ó. Aqui é o primeiro teste aqui. Teste de fogo aqui ao vivo aqui. Ao vivo não, na hora aqui, né? Não foi testado antes. Liguei aqui agora. E testei. Funcionou belezinha. Vamos fazer uns testes rápidos aqui pra gente ver só alguns parâmetros dessa fonte aqui. Só para que quem for consertar aí tenha mais algumas informações interessantes sobre ela, né? Vou colocar aqui o multímetro aqui do ladinho. Puxar ela mais para cá. Colocar o multímetro aqui para dar pra gente ver. Tá aí o multímetro que eu vou colocar aqui na escala de contínua. Vamos ver aqui. Vou colocar aqui a ponteira aqui na carcaça. Olha só. Aqui nesse diodo aqui, ó, a gente tem 22 volts. E nesse aqui, ó. Opa. Acho que a saída dele é aqui. Menos 22, tá legal? Então, é isso aí. Ele funciona com mais e menos 22 volts. Uma fonte regulada, estabilizada. Então é isso aí, galera. Valeu!